Vamos iniciar nosso bate-papo com a doutora Priscila Figueiredo, advogada e corretora de seguros, doutorando em Direito Político e Econômico, mestre em Direito da Sociedade da Informação e especialista em Compliance e Direito Empresarial. Debateremos os temas da atualidade, como Open Insurance, Sandbox, entre outros. E para você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para que o YouTube lhe comunique sempre que postarmos um novo vídeo. Doutora Priscila, é com você. Obrigada, Júnior. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite que eu recebi do Júnior, a disponibilidade de vocês de estarem aqui reunidos para que a gente possa conversar sobre alguns assuntos super relevantes e atuais. E também a interlocução do meu professor e amigo, Dr. Edson Fescher, que está aqui também me prestigiando nessa apresentação. Fico muito feliz com a presença de todos vocês e agradeço mais uma vez. Para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu queria compartilhar a tela, tá, Júnior? Eu vou fazer aqui a maravilha. Bom, pessoal, de novo, boa noite para vocês. Não tem bem um título, a nossa conversa, mas tem três principais aspectos que eu gostaria de abordar e de conversar, que são a própria LGPD, o sandbox regulatório e o Open Insurance. Temas super atuais que a gente tem ouvido falar em todos os ambientes, inclusive não só no mercado de seguros, né? Então, aqui só para fazer um roteiro do que eu pretendo trazer aqui para vocês, primeiro eu vou fazer uma apresentação sobre mim, né, e sobre o motivo de juntar esses pontinhos, né, desses três itens que eu mencionei. Aí eu vou começar falando um pouquinho de LGPD, do sandbox regulatório, do Open Insurance, e aí a gente fecha com algumas reflexões gerais. E, dando início à minha apresentação, apesar do Júnior já ter feito a introdução, agradeço, eu sou a Priscila Figueiredo. Meu nome completo é Leide Priscila, tá, gente? Então, se vocês ouvirem ou lerem alguma Leide por aí, sou eu. Meu pai foi bastante criativo no meu registro. Mas o meu nome mais comum, o que eu mais uso mesmo, é Priscila Figueiredo. Eu sou advogada, também sou corretora de seguros, sou mestre em Direito da Sociedade da Informação e atualmente estou fazendo doutorado em Direito Político e Econômico. Sou especialista em Direito Empresarial e também em Compliance. Há 10 anos eu atuo no mercado regulatório, em ambientes regulatórios, principalmente voltados a transações eletrônicas e assinaturas digitais, e sou integrante de algumas comissões, dentre elas a Comissão Jurídica do Sincor São Paulo, do qual o Dr. Edson é o nosso coordenador, o Comitê Jurídico da Câmara Brasileira de Economia Digital, Câmara EMET, que reúne grandes players da economia digital, e também integrante da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB. E aí, quando eu faço minha apresentação, eu fico pensando, puxa, e como é que eu consigo juntar alguns aspectos relacionados à proteção de dados, à privacidade, que é algo que eu me dedico muito a estudar, com o mercado de seguros, com o mercado de corretagem de seguros. E é justamente essa proposta que eu venho trazer para vocês, porque ultimamente eu tenho me dedicado muito a estudar os efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo que decorre dessa lei no nosso mercado. Por isso, eu vou abordar aqui esses três temas que eu já antecipei, mas meu principal objetivo é sempre tentar estudar o ambiente regulatório para a gente identificar eventuais dificuldades, desafios, oportunidades e também aprimoramentos que eles possam ser realizados. Então, falando de LGPD, para começar a nossa conversa, gente, eu sei que vocês estão cansados de ouvir falar sobre LGPD. Todos estamos. Ela saiu em 2018, é uma lei que a gente não para de ouvir falar sobre isso, a gente não para de ouvir falar de privacidade e da importância de adequação, de ajustar termos de privacidade, cookies em sites, o que a gente tem que fazer na nossa corretora, o que a gente tem que fazer também quando a gente lida com outras empresas, pessoas físicas. Não é esse meu objetivo aqui hoje. Inclusive porque eu soube que vocês já tiveram palestrantes falando, excelentes pessoas falando sobre o assunto. Meu objetivo não é esse, meu objetivo é só fazer o gancho
do porquê a Lei Geral de Proteção de Dados é tão importante para o nosso segmento em relação a esses outros dois temas que estão, nesse momento, fervendo. Então, eu faço questão de dizer para vocês repetir para vocês, né, que vocês já sabem, de cor e salteado, que a lei trouxe algumas obrigações para nós, sejamos pessoas físicas ou jurídicas. Então, todo mundo que trata dado, acessar, guardar, armazenar, coletar, visualizar dado pessoal, tem algumas obrigações. Evidentemente, tem algumas situações em que a lei não se aplica, mas, via de regra, para atividades econômicas, elas sempre vão se aplicar. Seja para o corretor, pessoa física, seja para o corretor, pessoa jurídica. Seja para dados tratados em ambiente físico, ou seja, nas fichinhas que a gente pode ter na corretora, em pastas, arquivos e documentos que a gente tem impressos, seja também em ambiente digital, em nuvem, no próprio computador, em HD, em pendrive, em servidor, seja lá como vocês armazenarem esses documentos. Então, existe essa obrigação, estamos cientes disso. E essa obrigação é para todo mundo. Então, não é só para o corretor de seguros, evidentemente, é para todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas, inclusive para as próprias seguradoras, que são as principais entidades das quais a gente se relaciona. E a lei também trata de algumas responsabilidades, algumas penalidades. Eu não quero ficar fazendo terrorismo, não é o objetivo também, mas é óbvio que a gente tem que ter muita atenção, porque essas responsabilidades, essas penalidades podem impactar diretamente o nosso negócio. Então, a gente realmente tem que tomar todos os cuidados necessários para evitar que aconteçam vazamentos ou hipóteses indesejadas de vazamento de dados ou tratamento inadequado, que não necessariamente é um vazamento, um tratamento inadequado de um dado pessoal. Tem um problema na esfera administrativa, na esfera civil e, enfim, até uma aplicação de penalidade pecuniária, que pode ser bastante alta, pode ser pequena, enfim. A gente ainda não sabe quantificar como é que vai ser isso na prática, até porque a Agência Nacional de Proteção de Dados completou agora um ano. Então, ela começou a dar os passos, de fato, de 2021 para cá, né? Do começo do ano para cá. Então, a gente ainda está construindo como vão acontecer essas questões, mas é fato que a gente também sabe que para tratar dado a gente tem que ter algumas premissas, algumas bases legais. E dentre essas bases legais, a gente tem o consentimento e um outro exemplo que para o nosso caso se aplica muito é a execução de um contrato. Por que eu falo dessas duas situações? Porque, ora, como corretores de seguros, a gente acaba precisando coletar dados pessoais dos nossos clientes, dos familiares dos nossos clientes, filhos, dependentes, cônjuges, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, são dados pessoais sempre, inclusive podem ser dados pessoais sensíveis, são aqueles dados relacionados, principalmente no nosso caso, à saúde, e que precisam de um tratamento especial, justamente pela sensibilidade, né? Não vou dizer que é importância, porque todo dado pessoal é importante, mas talvez pela relevância desse dado, a sensibilidade por ele, se ele vazar, poder ter algum tipo de discriminação, algum probleminha, enfim. E nós lidamos com esses dados, então a gente sabe disso. Só que, como corretores e como prepostos, né, pessoas que representam como mandatários do segurado, a gente precisa desses dados pessoais para que a gente possa trabalhar. Então, no nosso caso, a gente tem base legal. A nossa base legal é a execução do contrato. Afinal de contas, quando a gente emite a apólice, ali nasce um contrato, né? Um contrato do qual o corretor de seguros é o intermediário legal que juntou e que aproximou o cliente e a seguradora. Então, a gente tem ali um contrato de seguro, do qual a coleta daquele dado foi preponderante para a iniciação, para que ele pudesse ser concluído e para que o segurado pudesse, a partir dali, ter a cobertura desejada. Maravilha, até aqui todos nós estamos sabendo das mesmas questões. O que é importante lembrar? Que ainda está pendente de regulamentação as regras para micro e pequenas empresas. Então, principalmente corretores de seguros que se enquadrem nessas características, a gente sabe que a lei ressalva a possibilidade de que a ANPD possa regulamentar e dizer como vai
aplicar, né, e como que algumas situações vão se diferenciar para esse nicho empresarial, ou até mesmo para pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. Recentemente, a NPD liberou, né, colocou em consulta pública a regulamentação que ela pretende expedir. Ela ainda não foi publicada, mas é fato que lá existem algumas questões de flexibilização, e quando eu digo flexibilização, é muito entre aspas, porque não é que os micro e pequenos empresários não vão cumprir com a lei, eles só vão ter alguns facilitadores, alguns processos simplificados, uma vez que o risco é um pouco menor, né? Existe também, mas é menor do que grandes operações e empresas de maior porte. E isso é bastante importante e relevante porque tem alguns aspectos que a gente realmente não sabe como vai ser ainda, enquanto a norma não estiver vigente e enquanto o jogo não estiver sendo jogado. Porque a gente só vai saber mesmo com a bola em campo. Isso é fato. E por que eu trouxe esses itens? Porque a minha fala e as questões atuais relacionadas à LGPD, que é o objetivo da nossa conversa de hoje, é ir muito além da adequação, porque a adequação vocês já estão cansados de saber e já ouviram bastante sobre o assunto, já estão tratando, se já não estiverem 100% adequados, o que é ótimo e que realmente é importante para todos nós. É muito mais do que isso que eu vim falar aqui com vocês, sobre alguns pontos que a gente ainda não tem necessariamente uma clareza e que é importante trazer para os temas que a gente vai tratar hoje. Então, o primeiro deles é, depois da emissão da apólice, os corretores de seguros, eles precisam do consentimento do segurado para se relacionar com as seguradoras, para tratar daquele contrato de seguro? Ora, lembrem-se que, não sei se vocês se lembram na ponta da língua, mas eu vou perguntar para o Dr. Edson, porque esse assunto já foi muito questionado. A gente tem aquela famigerada circular SUSEP 510, que fala sobre a profissão dos corretores, né? Que regulamenta a profissão dos corretores e o cadastro dos corretores. E foram incluídos alguns verbos, né? Não são novos verbos, mas são alguns verbos que podem ensejar algumas responsabilidades ao corretor, embora na prática a gente saiba que a atuação do corretor já realmente é muito mais do que só a aproximação das partes e a proposta em si ser transformada numa apólice, né? Concluir o contrato. Vai muito além do que isso. Mas a circular SUSEP diz que o corretor, no exercício da sua atividade, deve orientar, acompanhar e gerir com ética e independência os contratos. Quando a gente fala gerir, tanta coisa cabe dentro de gerência, né? E por isso a gente se questiona, puxa, então se o corretor é obrigado a agir, né, e gerir os contratos, por que existem situações em que a gente tem se deparado com hipóteses em que as seguradoras vêm solicitar alguma procuração ou consentimento, alguma manifestação do segurado? Então, esse é um ponto atual que a gente precisa tratar. Não temos resposta, mas eu trouxe aqui apenas porque é um ponto que precisa ser tratado, né? O segundo é a questão da portabilidade entre corretores. Portabilidade, por ser um tema super conhecido de vocês todos, porque portabilidade sempre existiu no mercado de seguros, principalmente porque não existe uma fidelidade de seguradora, né? O cliente pode sair dessa seguradora e ir para outra, mas tem alguns tipos, principalmente no âmbito de seguro-saúde, em que ele carrega, né, a portabilidade para outra seguradora. Então, a portabilidade é algo que a gente conhece. E a portabilidade nada mais é do que carregar todo o seu histórico de um lugar, de um prestador para outro. A LGPD trouxe esse dever de portabilidade, na verdade, um dever-poder, porque o cliente sempre vai poder pedir e a gente, quem controlar dados, quem tratar dados, vai ter que executar essa portabilidade. E aí a dúvida também que fica é como operacionalizar a portabilidade de dados entre corretores de seguros, e se isso seria possível ou até mesmo necessário. É algo que a gente também não sabe responder. Não existe regulamentação específica sobre isso ainda. Até porque a LGPD é genérica, ela é geral, ela é ampla, é para todo mundo. No âmbito do mercado de seguros ainda não existiu regra específica para tratar isso. E por fim, e não menos importante,
qual é a relação entre os corretores e as seguradoras no aspecto, sob a ótica da responsabilidade civil, e sob a ótica da responsabilidade e do relacionamento jurídico que existe entre eles. Os dois são controladores de dados, e vocês se lembram do que significa controlador e operador. Controlador é aquele que trata o dado e manda em todo mundo que tiver contratos com ele sobre como aqueles dados serão tratados, e o operador é o que obedece, né? Então, o segurado, desculpem, o corretor, ele é um operador, ou seja, ele obedece uma seguradora ou alguém, ou ele é um controlador, porque ele fala em nome próprio. Então, existindo ali uma relação de co-controlador, porque a seguradora é uma controladora. O corretor também seria, então? E até que momento, né, dentro da relação que se estabelece entre as partes, essas figuras vão se alternando. Se vai existir momentos em que é controlador, se vai existir momentos em que é operador. Gente, não sabemos. Obviamente que, juridicamente, existem várias formas de defender as duas situações, mas a gente ainda não tem isso de fato aplicável e nem precedentes para dizer como que vai ser a aplicação amanhã, por exemplo, no caso de um vazamento de dados em que se verifique na linha das responsabilidades que o vazamento, o incidente aconteceu ali na comunicação entre corretor e seguradora, por exemplo. A gente não sabe ainda como é que vai ser isso. E nessa situação, vai existir responsabilidade solidária, ou seja, ambos vão ser responsáveis por aquele vazamento ou não? Trouxe para polemizar mesmo, viu? Júnior, me desculpa, trouxe para trazer aqui a desordem, mas é só para a gente ter esses assuntos aqui em mente, que a LGPD vai muito mais do que só adequação. A gente tem que lembrar que ela tem efeitos práticos na nossa vida. E aí é por isso que eu concluo a parte de LGPD dizendo que a gente realmente não tem respostas. E que, assim como a gente não tem respostas em relação à LGPD, a gente também ainda não tem algumas, não vou nem dizer respostas, mas alguma efetiva clareza sobre os próximos temas, porque são temas que estão sendo construídos e testados ao mesmo tempo. E que o tratamento de dados, ele é a base para tudo que vai daqui para frente. Então, o sandbox regulatório e o open insurance, eles vão levar em consideração o cumprimento da LGPD, e o fato da gente não ter clareza pode representar, às vezes, algumas injustiças, ou alguns exageros, ou dificulta até a tomada de decisão. Talvez a gente esteja deixando de fazer alguma coisa que devia fazer, ou fazendo demais, tendo um custo exagerado. É complicado, mas isso tudo empacota os próximos temas, porque tudo gira em torno da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, dos princípios ali estabelecidos. E aí, vou passando para os próximos itens e eu vou pensando a questão da Lei Geral ao longo do que a gente for falando nos próximos slides. Então, o primeiro tema que a gente vai falar aqui, atual, e que eu vou pincelar com vocês, é o sandbox regulatório. Muito se fala também sobre sandbox regulatório e muitas pessoas não estão entendendo muito o que significa, o que tem a ver isso com o mercado de seguros. Então, eu vou falar, assim, de forma geral, para que a gente possa, ao final, entender, né, qual que é o impacto que isso pode ter amarrando esses temas todos. Então, primeiro, sandbox, ele é um termo que não vem do mercado de seguros. Ele vem de outros segmentos, inclusive ele é muito usado no âmbito da ciência, como um ambiente em que podem ser realizados testes em ambientes controlados. Então, foi utilizado, né, esse termo de outra área do conhecimento para a área econômica. E o mercado de seguros, por ser um ambiente super, ultra, mega regulado, existe uma alta carga, um alto custo e muitas demandas e muitas obrigatoriedades a serem cumpridas para que um novo produto, um novo serviço possa ser oferecido ao consumidor. Ótimo. Até aí, tudo bem, porque a gente precisa saber que o mercado de seguros precisa ser rígido, precisa ser confiável, né? E é importante que o regulador se preocupe realmente em regular para garantir isso tudo, né? E o sandbox entra dentro de um conceito em que ele vem para estimular a inovação neste segmento, onde o que a gente precisa lembrar é que existe uma linha muito tênue entre inovar
né, disruptivamente, e violar a lei e a regra, né? Então, quando a gente pensa muito fora da casinha, o que é ótimo, a gente tem que analisar essa linha. Estou descumprindo ou estou agindo dentro da omissão da norma? E o sandbox vem justamente para isso, para garantir que essas ideias possam ser testadas, principalmente nas situações em que a lei ou que a regulamentação não vede, né, mas que ela também não regule. E que isso possa permitir o desenvolvimento de novas ferramentas, de novos produtos, de novos serviços. Nasceu no mercado, no ambiente econômico no Brasil, em 2019, quando o Ministério da Economia, SUSEP, Bacen e a CVM se reuniram e fizeram um comunicado conjunto em que todo mundo se comprometia em iniciar um processo de sandbox regulatório para flexibilizar algumas regras que permitissem a inovação, que estimulassem a inovação pelos players, justamente por conta da enorme modificação de tecnologias que a gente tem. A gente é banhado por coisas novas o tempo todo. E, obviamente, a gente tem que ter segurança para utilizar essas coisas novas. E o objetivo é justamente fazer os testes nesses ambientes controlados, em que seriam, pelo menos em tese, seguros. E aí, por isso, resultou a edição da Resolução CNSP 381 e da Circular SUSEP 589, tratando de sandbox no mercado de seguros. A partir daí, 2 editais até o momento foram publicados pela SUSEP. Eu vou explicar por que são editais. Mas o que acontece? Veio a norma dizendo que pode ser, quais são os critérios. A circular regulamentou como seria operacionalizar esse sandbox e vinculou a edição de um edital em que a SUSEP estabelece quais são os critérios para que empresas pudessem participar do sandbox regulatório. Então, não é acordei com vontade de desenvolver um produto, vou desenvolver e acabou. Precisa ter um processo super rigoroso. Então, em 2020, foi feito esse edital, que foram selecionados 11 projetos, e em 2021, foi feito recentemente, no segundo semestre, começo do segundo semestre, e foram selecionados 21 projetos. O resultado saiu, se eu não me engano, foi em setembro, e agora está no processo de formalização para sair a autorização para desenvolvimento de produtos. E aí, como funciona isso tudo, resumidamente? Então, a SUSEP abre os editais, publicou no diário. Como que vai funcionar o sandbox regulatório? E aí, os interessados têm que ser pessoas jurídicas para que eles possam desenvolver esse produto. E aí vão ter algumas regras para funcionamento dessa pessoa jurídica, assim como é com sociedades seguradoras normalmente. Então, tem que ter autorização para nomeação de conselho, diretoria, aquela coisa toda que já é aplicável para sociedades seguradoras, até porque é muito voltado para as sociedades seguradoras, o que não impede outros players de também desbravar esse mercado, mas é muito voltado para produtos de seguro. E aí, os interessados têm que apresentar um produto ou um serviço inovador que necessariamente tem que utilizar meios remotos. Meios remotos é isso que a gente está fazendo agora. É aquilo que não tem interação presencial. Não é que necessariamente não tem interação entre pessoas, mas elas não estão ali presentes. E apresentar dentro desse projeto quais são os seus principais riscos e as formas de mitigação, porque aí a SUSEP vai ter que analisar isso tudo, né? E um ponto muito importante, aqui eu só resumi 3 principais, evidentemente tem muito mais coisas importantes, mas essas são as que eu julguei mais importantes, é um plano de descontinuação ordenado. O que é isso? Bom, já que a SUSEP vai conceder uma autorização temporária de funcionamento de um serviço ou de um produto, de disponibilização desse serviço ou desse produto, a qualquer momento ela pode cassar também. Então, se isso acontecer, ou porque acabou o prazo, ou porque a SUSEP cassou, tem que existir um plano de descontinuação desse produto, desse serviço, para não lesar direitos de terceiros de boa-fé. Então, é muito importante que isso esteja ali abordado, além, evidentemente, de todos os cuidados com o consumidor, muito embora exista lá uma situação que, na minha ótica, é bastante complexa, que é a questão do direito do consumidor propriamente, porque o consumidor ele tem que ser informado que ele está comprando, adquirindo, contratando um serviço ou um produto de sandbox, mas isso não quer dizer que ele entende o que é aquilo, né? Ele só faz, está mais barato, é interessante, enfim. E que ele tem riscos decorrentes desse teste, né, que está acontecendo. Mas tudo bem.
a SUSEP tendo autorizado, está valendo. E depois que as pessoas interessadas apresentarem toda a documentação, a SUSEP vai analisar um a um e vai fazer uma pontuação, vai fazer um checklist que ela pontua cada um dos itens, de acordo com a pontuação que ela achar mais adequada. E eu acho interessante dizer para vocês que uma das coisas mais interessantes que pontuam hoje é participar do Open Insurance. Por isso eles se reúnem. Ou seja, quem já quiser participar do Sandbox e também do Open Insurance já está na largada ganhando pontos a mais no critério de desempate que a SUSEP estabeleceu. E, além disso, ela também coloca lá a utilização de meios de tecnologia novos, diferentes, coisas, inovação realmente, assim, de novidade mesmo, algo que não seja repetitivo. Feita essa análise toda, a SUSEP vai dizer quem ganhou, lá tem uma quantidade máxima de projetos, de risco, de valores, enfim. E hoje, os principais exemplos que a gente tem de produtos são seguros para celular, para bicicleta, para microempreendedores, para pets, para passagem aérea e hotéis. Então, esses são os exemplos assim mais diferentões que foram aprovados nesses 2 últimos editais de sandbox regulatório. E tudo bem, até aí, lembrando que a base legal no âmbito do mercado de seguros foi em 2020, mas em 2021 saiu uma lei complementar, ou seja, uma lei federal, que regulamenta a Constituição Federal, por isso que ela é chamada de lei complementar, número 182, que é a chamada, apelidada, Lei das Startups. Ela saiu em junho desse ano, então foi no meio do ano. Ela é super... é uma novidade bastante impactante, né, para a economia, apesar de startup já ser algo que a gente já ouvia falar, já conhecia e tudo mais, mas essa lei não traz só isso, ela traz também a possibilidade de contratação de startups no âmbito da administração pública federal, de licitações, enfim. Então, por isso que eu digo que ela é bem interessante, porque ela provoca uma disrupção muito grande, e também trata do sandbox regulatório. É a Lei 182, e que é importante a nossa atenção em relação a ela. E o que eu trago sobre ela? Que ela fixa 2 questões importantíssimas para a gente observar quando a gente ouvir falar de startup. Quando a gente ouvir falar de sandbox. Que, primeiro, a SUSEP só pode tirar alguma obrigatoriedade, flexibilizar alguma norma daquilo que ela tem competência para fazer. Porque a lei diz isso. A lei prevê a possibilidade que o órgão fiscalizador ou normatizador apenas relativize a norma, né, que esteja sob sua competência. Então, aquilo que precisa de lei, continua precisando de lei. É importante deixar isso muito claro, gente, porque isso pode se confundir. E, enfim, eu só estou trazendo temas polêmicos de propósito, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. E, além disso, a lei também traz a definição do que seria sandbox regulatório, que é justamente aquilo que eu já havia dito para vocês, que é trazer condições especiais simplificadas, para que as entidades possam regular, né, ou desregular, e não é nem que não vai ter norma, ela só vai simplificar para aqueles que quiserem testar modelos de negócios inovadores. Basicamente é isso. E quais são os efeitos? Bom, os efeitos práticos são que eles reuniram aspectos da própria Lei Geral de Proteção de Dados e do impulsionamento à inovação e à livre iniciativa em um marco legal a nível federal, que abarca, e já estava, de certa forma, abarcado pela normativa que já existia, mas também o mercado de seguros. E que a LGPD, evidentemente, por ser a lei geral e mais antiga, obrigatoriamente deve ser observado por todo mundo que estiver trabalhando na sandbox. Então, justamente porque a SUSEP não tem prerrogativa para flexibilizar aquilo que a LGPD diz, não é porque vai estar no sandbox que regras de privacidade vão ser flexibilizadas. Isso é importante a gente deixar muito claro. E com relação ao sandbox, o que eu tinha para trazer, assim, de uma forma bem geral, é isso. Agora, o que isso tem a ver com Open Insurance? Primeiro, a gente tem que falar do que é Open Insurance. E aqui eu vou também trazer alguns aspectos gerais. Primeiro de todos, Open Insurance é o sistema aberto. Open Insurance, de seguros, né? Como o nome propriamente já diz. Ele integra, ele faz parte de um sistema open maior, que é o Open Finance, ou finanças abertas.
do qual já existe o Open Banking, que vocês estão vendo adoidado também em vários comerciais de televisão falando de Open Banking. Quando você usa o aplicativo do seu banco, já tem lá para você aderir ao Open Banking. Já é algo que está um pouco mais fazendo parte do nosso dia a dia. E visa, inclusive, integrar um ramo maior, como alguns especialistas dizem por aí, do Open Everything. Eu não coloquei aqui porque eu acho realmente que é algo bastante exagerado ainda, num primeiro momento, mas que seria integrar, inclusive, Open Investments e Open tudo que pudesse ser Open, ou seja, abrir tudo de dado aberto, né, tudo que pudesse ser compartilhado, evidentemente, dentro de alguns critérios, em benefício do próprio titular desse dado. Ok, a gente volta aqui para o nicho só do Open Insurance, mas, como eu disse, é algo que faz parte de um macro cenário, né? E que o Open Banking foi o grande impulsionador do Open Insurance, que tem por objetivo implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que eu quis falar de Lei Geral antes com vocês, porque o objetivo foi implementar a LGPD e viabilizar a portabilidade. Só que a portabilidade aqui é de dados pessoais dos segurados, né, com regras claras e uniformes. Então, quando o segurado quiser exercer o direito à portabilidade, vão ter regras sobre quais são as informações que uma seguradora vai passar para outra seguradora. Então, eu, como seguradora, não poderia deixar de passar informações para outra seguradora porque eu não quero passar e acabou. Ou porque eu entendo que aquilo poderia ser algo que iria me fragilizar competitivamente. Não. Se não for segredo industrial, comercial, tem que passar. E aí é por isso que o Open Insurance veio para, via de regra, permitir essa portabilidade, trazendo regras que se aplicam para todos que entrarem nesse sistema. E aí, o principal ponto relacionado a esse ambiente é que o cliente está no centro de tudo, e que ele pode solicitar, então, sempre com o seu consentimento, sempre com a sua solicitação, esse serviço, né, de utilização dos seus dados para contratação, enfim, para várias coisas que ele pode fazer no mercado de seguros. A partir dessa troca de dados, né, de uma seguradora para outra, ele vai poder ter melhores negócios, produtos personalizados, melhores preços. E a SUSEP acredita também que isso geraria maior concorrência. E quando eu digo a SUSEP acredita que, não é que o mercado não acredita nisso, ou que a gente não acredite, só estou dizendo que tem sido publicado por aí. E é uma justificativa, além de tantas outras, para a implementação do Open Insurance de forma tão rápida como está sendo feita. Via de regra, toda essa operacionalização de portabilidade que eu mencionei tem por objetivo ser feita de forma automática, por sistemas, sem que exista interação, né, da pessoa solicitante com alguém, mas é só entre o sistema mesmo, por meio de aplicações e de sistemas chamados APIs, que são justamente sistemas que se conectam, que vão fazer essas trocas para poder cumprir com essa finalidade. E o objetivo aqui seria triangular uma relação em que a gente tem sempre o cliente no meio e uma seguradora de um lado e outra do outro, para fazer essa portabilidade mediante consentimento do cliente. Ótimo, até aqui tudo bem. E o que a gente precisa ter em mente também de atenção é que a regulamentação do Open Banking, ela é de 2020 e ela meio que chutou o mercado de seguros para regulamentar também. Por quê? Porque na fase 4 do Open Banking, que o Open Banking é faseado, né? Então ele vem criando uma série de obrigações por fases, que vai ser agora em 15 de dezembro, foi permitido que as instituições financeiras pudessem oferecer produtos de seguros, capitalização e previdência privada em suas plataformas de integração. E vejam, nesse ponto aqui, o Bacen regulamentou falando de seguros. Só estou frisando para vocês terem em mente que isso tudo faz parte daquele acordão que foi feito em 2019 de inovação, tecnologia, Bom, então aqui a gente se encontra de novo, não é mesmo? Sim, porque aí o mercado de seguros se viu obrigado a regulamentar, afinal de contas, puxa vida, na fase 4, os seguros vão estar lá, como é que eu não posso estar lá também? Então, começou a corrida para implementar
de uma forma meio que copia e cola da regulamentação que hoje existe no Open Banking, obviamente adaptado, eu estou sendo bastante exagerada, porque é óbvio que existiu uma adaptação, mas 100% compatível com o Open Banking. E aí, por isso, resultou na resolução CNSP 415 e na circular SUSEP 635. Essa circular, inclusive, ela é bem operacional, porque a principal regulamentação mesmo é essa resolução 415. E atualmente estamos aguardando a edição de uma outra resolução que vai regulamentar as sociedades iniciadoras de serviços inseguros, que a gente vai conversar nos próximos slides, que foi objeto de uma consulta pública recente. Bom, tudo bem. E o que a gente precisa saber sobre isso tudo? Que esses sistemas todos, eles são baseados na autorregulação regulada. Então, o que é isso, né? Existiu essas regras que estabeleceram sistemas abertos, evidentemente com uma série de critérios e obrigações, enfim, tem tudo lá. Mas eles prevêem a existência de um conselho, né, dentro do Open Banking e do Open Insurance, formado pelos próprios integrantes desses sistemas, para poder dizer as técnicas, as regras aplicáveis, principalmente sob a ótica da tecnologia, da integração e da troca dessas informações entre essas entidades. Afinal de contas, são elas que tratam de tecnologia, não a SUSEP. Então, o objetivo é realmente colocar quem joga para fazer a regra. E aí, depois, aquele que dita a regra só vai como valida. Por isso que é uma autorregulação regulada. E, além disso, também são criados vários grupos técnicos, cada um responsável por um tema, para evidentemente, montado e supervisionado, fiscalizado pela própria SUSEP, mas que integram as próprias entidades que fazem parte desses sistemas também. E isso, evidentemente, facilita um pouco, né, porque tira um pouco o peso do órgão regulador e coloca mais na própria indústria para dizer como que vão ser as regras. E ok, até aí tudo bem. E como que o Open Insurance está estruturado? Eu não vou trazer fase a fase, até porque as fases são muito operacionais, mas resumidamente, a primeira fase, ela tem por base a integração de dados abertos das próprias sociedades seguradoras. Então, as próprias sociedades seguradoras vão dizer o que elas têm de produto, quais são os seus endereços, quais são os seus critérios. Elas vão dizer tudo que elas têm para oferecer para um cliente. Ponto. Elas têm que ser bastante transparentes e têm que oferecer essas informações para todo o mercado. E todo mundo que estiver fora desse mercado vai poder olhar para aquilo, vai poder ter ideias, se já não tiver, e desenvolver algumas soluções de integração e de intermediação entre essas sociedades seguradoras e os clientes, ou entre as próprias sociedades e instituições financeiras, meios de pagamento, enfim, tem toda ali uma arquitetura a se pensar. E ali vai se permitir, evidentemente, a criação de novas ideias, que tem muito a ver com a questão do sandbox, lembrando também, né, por isso que a importância de lembrar desses temas que eles todos se comunicam, e que o cliente vai estar lá no meio, né, e que ele vai poder escolher ir direto para a sociedade seguradora, usar um intermediário que apareceu, ou então um prestador de serviço, enfim. A gente vai ver, vão ser cenas para os próximos capítulos. Todas as fases ali, a partir dali, elas vão visar a integração dos sistemas e o efetivo compartilhamento dos dados dos clientes. Isso vai ser ao longo de 2022, isso se não for chutado um pouquinho mais para o final do ano, até 2023, como foi no caso do Open Banking. O Open Banking já mudou o cronograma algumas vezes, porque precisa de investimento muito grande, no momento de crise. E esse investimento realmente, gente, em tecnologia já é algo do dia a dia de sociedades seguradoras, via de regra, mas não é algo tão trivial, é algo que está sendo construído. Então, realmente, não é fácil fazer tudo tão rápido. Mas existe esse cronograma apertado e ele está aí em execução. E ele sempre parte do pressuposto de que o consentimento do cliente é obrigatório e ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, o cliente pode entrar no sistema e sair do sistema aberto. E ele pode solicitar de um lugar para outro, cancelar e pedir para outro operador, enfim. Então, o consentimento é importante porque o cliente está no centro desse sistema. Até aqui, ok. Próximo ponto de atenção. A composição desse sistema. Vejam, a gente tem 4 principais players
né? E quando eu falo quatro, na verdade não são nem quatro, são títulos. Porque a gente vai ter sociedades receptoras ou transmissoras de dados, que são aquelas da ponta do triângulo que eu mencionei para vocês, então é quem passa a informação de um lado para o outro e quem recebe de um lado para o outro. Então, são as transmissoras e receptoras, que podem ser, enfim, vários players, não só as sociedades seguradoras, mas também as sociedades seguradoras, que são aquelas que têm os dados dos clientes para passar de um lugar para o outro. A outra denominação, que é uma nova figura efetivamente, são as sociedades iniciadoras de serviços de seguros, que são as apelidadas CIS. São intermediários e prestadores de serviços aos consumidores, que podem prestar vários serviços, tá? Eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide. Seria uma nova entidade no Sistema Nacional de Seguros, já que não se enquadra em nenhuma das atividades previstas no Decreto 73 de 66. Esse é um ponto de atenção. Porque não existe sociedade iniciadora de seguro no Decreto 73 de 66. Mesmo assim, a SUSEP e o próprio Conselho normatizaram criando essa entidade. Beleza. O que mais que eles dispuseram lá? Que também participam as sociedades fiscalizadas, e ali eles reduzem o escopo, o espectro, apenas para sociedades seguradoras e de previdência privada enfim, só para sociedades seguradoras, sociedades anônimas que funcionam já no mercado e que são fiscalizadas pela SUSEP. Então, essas sociedades, elas podem, ao mesmo tempo, ser receptoras e transmissoras, e as sociedades iniciadoras também podem ser receptoras ou transmissoras de dados, mas elas também são sociedades fiscalizadas, né? E os clientes também fazem parte desse ecossistema, e que a regulamentação traz não só as pessoas físicas, afinal de contas, a LGPD era para efetuar a operacionalização da lei, e que quando a gente fala de lei pessoal, lei de proteção de dados pessoais, a gente está falando de pessoas físicas, a regulamentação também diz que cliente também é pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica também participa do Open, pela norma. O principal ponto de atenção aqui, eu até coloquei uma sirene, e vocês já sabem, porque vocês já ouviram, é que a regulamentação não inclui o corretor de seguros. Não inclui expressamente o corretor de seguros, mas, de certa forma, impossibilita que o corretor participe, pelo menos da forma em que a gente conhece o corretor comum, né? O corretor de seguros, pessoa física e a pessoa jurídica, média e pequena empresa, né? E o que seriam essas CIS e por que eu digo que, de certa forma, impede? As CIS, até porque o corretor de seguros não é uma sociedade seguradora, por isso que a única alternativa que ele teria sem ser cliente seria ser uma CIS nesse ecossistema. O que seriam as CIS? As CIS seriam sociedades anônimas, então necessariamente tem que ser uma empresa que tenha a natureza jurídica de sociedade anônima, credenciada pela SUSEP, então ela não faz parte do sistema, ela é credenciada mesmo, a SUSEP reconhece que ela credencia ali uma entidade como participante do Open Insurance, para prover alguns serviços. Quais seriam eles? Primeiro, agregação de dados, então juntar dados, tratar esses dados, fazer dashboards, que são os painéis de controle, ou, e aí aqui eu dou uma destacadinha, para atuar como representantes do cliente, com consentimento dado por ele, para prestar serviços de iniciação de movimentação, que a gente vai ver logo abaixo o que significa, sem deter em momento algum os recursos pagos pelo cliente, à exceção de eventual remuneração pelo serviço, ou por ele recebidos. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê que muito se aproxima com o papel, especificamente esse item abaixo aqui de representante do cliente, com a figura do intermediário corretor de seguros, que é aquele representante do cliente legalmente, né? Pelo Código Civil, pela 4594, pelo Decreto-Lei 73. Tudo bem. E qual que é a próxima exigência? Que desenvolva um objeto social exclusivo, então necessariamente tem que ser uma dessas atividades que eu mencionei. Tem que ter um patrimônio líquido mínimo de 1 milhão ou maior, porque aí tem algumas regras lá que quanto maior o risco, quanto maior as coisas que você fizer, maior tem que ser o seu patrimônio, ele tem que ser compatível com o risco, e tem que possuir governança corporativa e de segurança cibernética, de proteção de dados, uma série de critérios que são exigíveis ali para a CIS. Eu coloquei etc, porque tem um montão mesmo, eu pus só os principais. E o que seriam esses serviços de movimentação que eles podem prestar?
são serviços destinados à experiência do cliente, por ele ordenado, incluindo iniciação de procedimentos relacionados à contratação de seguros, plano de previdência complementar aberta ou título de capitalização, endosso, resgate, portabilidade de plano de previdência ou de capitalização, pagamento de sorteio, aviso de sinistro e etc. Ou seja, né, gente, tudo que um intermediário hoje, um corretor de seguros faz. Eu não estou aqui para ficar fazendo advogado do diabo, mas eu estou aqui para alertar que realmente a regra, de certa forma, criou um novo intermediário e excluiu o que existe na lei, né? Isso está acontecendo. E qual é o destaque maior dessa regulamentação que eu trago aqui para conhecimento de todos? O artigo 14 dessa resolução diz que, para o compartilhamento de serviços de iniciação de movimentação, além dos requisitos previstos nessa própria resolução, o consentimento denotará sempre a representação do cliente. E lembrem-se, né, o corretor, lembra quando eu comecei falando para vocês sobre qual que é o papel dos corretores de seguros, depois que emite a proposta, se tem que ter consentimento, Aqui a gente volta a essa mesma pergunta, porque aqui a resolução diz que tem que ter esse consentimento para essa CIS operar. E para o corretor, como que vai ser? E onde entra o corretor aqui, né? Então, são algumas questões que a gente ainda não tem clareza, mas que elas ainda se somam com alguns outros aspectos. Por exemplo, a própria resolução diz que quando tem esse intermediário, a sociedade seguradora não pode restringir, limitar ou impedir o serviço que ela vai prestar. Então, se existe esse intermediário, ok, vou aceitar, mas eu também posso ter uma relação direta, eu, sociedade fiscalizada, transmissora ou receptora de dados, diretamente com o cliente. Eu não preciso passar pela CIS. Então, nada mais é do que o seguro direto, sem o corretor, mas que não tem nem o corretor, porque o corretor não faz parte desse ecossistema. E, Júnior, acho que seu microfone abriu. E aí, não, tem mais algum microfone aberto aí, se você puder me ajudar. E aí, aqui, o que eu digo para vocês com relação ao Open Insurance como conclusão do que eu disse até então? Que é um serviço que que prevê um novo tipo de intermediação em meios remotos, ok? Que não menciona expressamente a figura do corretor e que faz um link com aqueles questionamentos iniciais da relação entre corretor e segurador. E até mesmo da existência do próprio corretor na relação do processo de intermediação de seguros, como determina o Decreto-Lei 73/66, quando não for direto. Está certo? É uma ameaça? É uma oportunidade? Até coloquei essa figurinha aqui, porque é quase isso mesmo, né? A gente tem uma bomba na mão, a gente recebeu essa bomba, a gente fica olhando para ela. Será que ela vai estourar? Será que ela vai apagar? O que eu posso fazer nessa bomba? É isso. Quais são os questionamentos com relação a isso? São muitos. Alguns, inclusive, de aspectos legais. Como eu já disse para vocês, a SUSEP poderia fazer isso? Até mesmo no ambiente de sandbox, ela não pode editar nada que ela não seja competente para. Então, tudo aquilo que depende de lei, precisa de lei. Por que toda essa pressa para implementar? Apesar da gente saber que o Open Banking colocou seguros na fase 4, poderia também o Bacen regulamentar sobre isso? Enfim, gente, são muitas as questões. A própria obrigatoriedade que permeia sobre o sistema aberto, principalmente das sociedades seguradoras, porque elas são classificadas, né, pela própria SUSEP em alguns níveis, né, S1, S2, S3, S4, se eu não me engano, são 4, de acordo com alguns critérios, e a integração nesse sistema é obrigatório para aquelas que forem S1 e S2. De cabeça eu não me lembro dizer quais são, mas evidentemente são as maiores seguradoras que existem. Então, elas necessariamente têm que participar. Então, a gente já coloca todo mundo de forma obrigatória, todas as sociedades de forma obrigatória, e os seus clientes, por consequência, apesar deles terem que optar por fazer essa portabilidade, né, ou usar esse sistema, a gente já coloca todo mundo de forma obrigatória ali, né? E quais seriam as conclusões gerais para fazer um encerramento de tudo que eu falei até então, que eu falei pra caramba, mas amarrando todos esses itens que a gente abordou. Então, primeiro de tudo, é que tanto a operacionalização da LGPD, quanto
o próprio sandbox regulatório e o Open Banking, eles fazem parte de um movimento de digitalização. Obviamente, até eu tenho que fazer um parênteses aqui, que a LGPD é um anseio da sociedade, ele vem, inclusive, como um movimento internacional, isso não temos dúvida. Mas o Sandbox e o Open Insurance, eles são muito impulsionados pelo próprio Ministério da Economia, de forma coercitiva, inclusive, porque, como a gente viu, tem algumas questões que são obrigatórias. Apesar de Sandbox ser facultativo, o Open Insurance não é para algumas sociedades, né? E que o tratamento de dados pessoais, ele tem que ser a base disso tudo, de acordo com a própria lei, né? E que, apesar da fundamentação da portabilidade ser algo que é utilizado para poder desenrolar o Open Insurance, ele já era um conceito utilizado no mercado de seguros. Não é algo novo, não é algo que a gente aprendeu agora. E que os corretores de seguros, apesar de estarem excluídos dessa regulamentação, eles, pelo menos da forma convencional, eles podem sim desenvolver atividades no âmbito do sandbox e também integrar o Open Insurance, desde que eles constituam pessoas jurídicas pela regra que está vigente hoje, né, gente? Desde que isso aconteça. Existe margem para discussão? Muita margem. Existe margem também para incluir, para pleitear a inclusão do corretor pessoa jurídica, do corretor pessoa física. Mas é certo que a operação convencional, né, que era aquela que não usava meios digitais ou até que não utilizava tecnologia nenhuma para operar com corretagem, ela não tem mais lugar, né? Pelo menos não para esse novo movimento. Então, existe margem para discutir? Existe, mas existe também uma necessidade de modernização? Sim, claro, sempre existiu. E faz parte, né, gente? Todo mundo aqui passou por isso a vida inteira, porque a gente usava telefone de discar e hoje a gente usa celular. E o celular, inclusive, já foi pequenininho, agora cada celular é um maior que o outro, alguns até dobram de novo, né? Porque flip era algo que já tinha sumido, agora voltou. Então, vejam, é uma coisa comum da vida, a gente tem que ir se atualizando, faz parte. Quer dizer que, apesar disso tudo, apesar da possibilidade de que o corretor participe desse mercado, desde que atenda essas regras, ele precisa se adaptar. E isso é imprescindível, principalmente para atender novas gerações, porque novas gerações, talvez modelos convencionais já não caibam mais. Mas não é tanto isso que eu quero dizer hoje. Quero dizer mais sobre a regulação. Primeiro, que a regulação do sandbox e até do próprio Open Insurance, apesar de excludentes, elas não impedem o desenvolvimento da atividade de intermediação. Nesse caso, ela não só não impede, como ela cria, no caso do Open Insurance, uma nova entidade. E essas regras, por enquanto, apesar de elas não serem obrigatórias para todo mundo, elas já são obrigatórias para uma parte, mas elas podem vir a ser. E até que ponto isso vai excluir ainda mais, né, a atividade profissional ou gerar alguns impactos no próprio mercado? A gente ainda não sabe. Mas é certo que o nosso dever como corretores é buscar aprimoramento, é buscar atualização, e estamos aqui discutindo isso. Eu acho que a gente já saiu muito na frente por estarmos aqui reconhecendo como as coisas estão acontecendo para que a gente possa analisar. Mas, principalmente, a defesa da nossa categoria agora, ela depende do engajamento de todos nós, na FENACOR, no sindicato, no SINCOR, e nas associações de classe, como aqui o clube, que nos permite ter essa conversa, ter essa discussão, e poder entender um pouco mais sobre esse ambiente. E aqui, para encerrar, eu trouxe duas frases que eu acho que concatenam bastante tudo que a gente disse até então. Primeiro, que o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Talvez seja o momento da gente criar alternativas, soluções, pesquisar, entender que esse desafio faz parte do processo evolutivo, mas a gente tem que encontrar soluções, a gente tem que encontrar formas de aproveitar ou de alterar, enfim, a gente precisa sair da inércia. E que não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união. E nós, corretores de seguros, somos muito fortes juntos, precisamos estar juntos. E daí a importância dessa nossa reunião e da nossa reunião
em ambientes sindicais, na própria federação, da nossa importância participando ativamente da nossa categoria, do destino da nossa categoria e dessa discussão aqui hoje, que eu agradeço novamente o Júnior, o Dr. Edson e a todos vocês por terem me dado esse espaço e oportunidade. E que eu encerro devolvendo a palavra, vou continuar aqui para dúvidas, para a gente conversar mais um pouquinho, e parabenizo todos vocês por esse clube incrível que vocês têm, que a gente já está tarde da noite, estamos todos aqui interessados, então eu acho que, de fato, já estamos na frente e vamos conseguir, com certeza, resultados muito bons juntos.